Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E eu quero, de antemão, mais uma vez, dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube. Reforçar a nossa satisfação de estar semanalmente aqui com todos vocês, comentando o Livro dos Espíritos, divulgando a doutrina espírita, levando informações e esclarecimentos a todos que se interessem por essa doutrina tão esclarecedora. E mais uma vez, quero dar as boas-vindas também ao meu fiel companheiro de trabalho, Alcir Almeida. Seja bem-vindo para mais este programa, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí pelo convite de sempre. Obrigado a cada um de vocês que nos assistem pela TV e Rádio Comunhão. Não esqueçam aí de deixar o joinha, de deixar os comentários de vocês. A análise, a avaliação de cada um de vocês é muito importante. Abração! Bom, vamos iniciar então o nosso programa de hoje, Almeida. Mas antes de adentrarmos aqui nos temas, sono e os sonhos, que é o tema que nós iniciamos na semana passada, eu gostaria de comentar com você um feedback que eu tenho tido de uma ouvinte nossa, é uma amiga nossa. Ela já frequentou a Comunhão Espírita, ela já frequentou o Grupo Espírita Peixotinho, e atualmente ela está morando lá em Petrolina, lá no sertão de Pernambuco. É a nossa amiga Ivani. E ela tem me enviado algumas mensagens no WhatsApp, perguntando como é que está a sua visão, depois da cirurgia, etc. Eu, inclusive, mandei, na verdade, passei para você algumas mensagens dela. Então, aproveite para mandar um abraço carinhoso para a Ivani, ela que ficou tão preocupada com a sua visão. Obrigado. Dona Ivani, muito obrigado pelo carinho das suas mensagens, né? Pela atenção afetuosa com que a senhora nos concede, preocupada com a nossa vista. Podemos dizer que até aqui está tudo ótimo, já estou na 6ª semana depois da segunda operação, já são mais de 40 dias depois da segunda operação, a recuperação está ótima. Desde a 3ª semana eu estou autorizado a ler, sem problema, que eu realmente fiquei uns 20 dias sem poder ler, sem poder ficar perto de focos de luz forte, mas de lá para cá estamos voltando às nossas atividades normais, tudo muito tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, né? Esse afeto é o que conta, é o que vale para a gente, para a eternidade. Um abração aí para a senhora em Petrolina. Obrigado, dona Ivani. Muito bom. Receba também meu abraço, Ivani. Na semana passada, Almeida, nós iniciamos o tema sono e sonhos, né, na questão de número 400. Então, hoje nós vamos para a questão 401. Nessa questão, o Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa, como o corpo? Então, essa é a questão do Kardec. Durante o sono, o corpo está dormindo, a alma fica do lado ali na cama, dormindo também? O estado natural nosso, quando nós não estamos limitados pelo corpo, é a atividade constante. Aqui, como em qualquer situação, a vontade do ser é o que domina o fenômeno. Existem pessoas que, ao adormecer o corpo, o espírito adormece do lado, mas não é a regra, pelo contrário, são as exceções. A natureza do espírito é buscar a liberdade, buscar usufruir essa liberdade e ir até o local onde o seu pensamento, a sua vontade, o envia, o remete. É interessante, né, Almeida? É muito interessante. Esse fenômeno do sono é qualquer coisa. Há pessoas que ainda pensam que o espírito esteja, digamos assim, submetido às mesmas regras de vida do corpo, do organismo.
A gente não percebe, esquece, ou às vezes até não sabe mesmo, né? Isso. Uma boa forma de identificarmos o que é ação do corpo e o que é ação do espírito é observar o pensamento, por exemplo. O pensamento, ele é fruto, ele é característica, ele é ação do espírito. Então, um bom indicativo para quem ainda não está muito afeito a essa temática é observar, por exemplo, as atividades do sonho. Ora, se o corpo está dormindo, se o corpo está parado, está ali em stand-by, e ocorrem os sonhos, lembrando que há sonhos do ponto de vista espírita, que são ações do espírito, e tem sonhos que são processos cerebrais. Né? Mas tirando os sonhos, que são processos cerebrais, aquelas experiências, elas não estão sendo vividas pelo corpo, estão sendo vividas por outra parte de nós, que é o espírito. Então, isso já é um indicativo para que nós saibamos de que, quando o corpo dorme, a essência humana, que é o espírito, ela permanece ativa, ela permanece vibrante, ela permanece atuante, independente do corpo. Mas eu estou aqui falando com cuidado para a gente não avançar nas questões que virão à frente. Essa spoiler aí. Então, vamos para a resposta da questão 401. Repetindo a pergunta, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta, não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam e como o corpo não precisa do espírito, não precisa porque está dormindo, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, veja que os espíritos da codificação, eles foram também concisos nessa questão. Não, o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo, quem precisa de repouso é a matéria. Quando o corpo dorme, os laços que prendem o espírito se relaxam, se afrouxam, e o espírito, como nós já falamos em programas anteriores, como a vida na matéria para o espírito assemelha-se a uma prisão, ele está preso nos limites que a matéria lhe oferece. Quando a matéria se relaxa, ou quando a matéria relaxa os laços que o prendem, o espírito se desprende e vai viver a vida do espírito. Com certeza. O que é que você acrescenta? O que eu gostaria só de destacar e você destacou muito bem, quem precisa de repouso é o corpo. Uhum. Né? O espírito tem necessidades outras, e a necessidade de repouso não é uma delas. Né? Ou seja, e voltando a repetir o que eu falei, embora não esteja aí na resposta, há espíritos que o corpo dorme e, por um ato da vontade do ser, o espírito descansa ao lado. Mas isso é a exceção. A regra, como muito bem colocado aí na resposta, é o espírito segue em frente. Opa, o corpo está ali descansando, minha atividade continua. É isso mesmo, Almeida. Então, vamos para a questão 402. Isso. Na 402, o Kardec perguntou como avaliar a liberdade do espírito durante o sono. Como que se avalia essa liberdade? Ele tem total liberdade? Ele vai fazer o que quiser? Para onde ele vai? O que é que chama a sua atenção? Coisas desse tipo. Então, como é que nós avaliamos a liberdade do espírito durante o sono, Almeida? Olha, eu acho que nós vamos ficar esse programa inteiro e o próximo para acompanhar a resposta do Kardec. É bem longa, né? É bem longa. Eu, até acompanhando o que a gente acabou de conversar, é um ato de vontade. Né? Como é que o espírito vai vivenciar esse momento? Nós somos um complexo, e quando eu digo complexo, é no sentido de que é complicado, mas é também no sentido de que existem várias ligações que nós estabelecemos com o nosso trabalho,
com a nossa família, com a nossa relação consigo mesmos, com a nossa relação com Deus, né? Ora, se eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupado com a minha família, eu estou aqui em Brasília e preocupado com um tio-avô que está doente lá no interior de Minas Gerais. Eu deito com esse pensamento, como estará meu tio? Quando esses laços se afrouxarem no ato do sono, o meu pensamento me leva lá no interior de Minas Gerais até encontrar esse tio para saber como ele está, né? Se eu tenho uma preocupação com o trabalho, meu pai está no final do mês, eu tenho que terminar essa contabilidade, eu tenho que apresentar a prestação de contas. É possível que nesse momento de desprendimento, eu simplesmente vá para o meu local de trabalho, né? E eu vou estar lá nos corredores do local de trabalho tentando trabalhar, tentando finalizar as minhas tarefas. E assim vai. Então, nós temos os nossos compromissos espirituais também, né? Você, Honório, né? Um orador da casa, preocupado com os trabalhos da casa, envolvido num trabalho de desobsessão, você vai para o sono, você está convocado por ajudar numa tarefa, num trabalho de um grupo espiritual, para você doar uma parte do seu ectoplasma em algum tratamento que aquele grupo está fazendo. Vai participar de um trabalho de desobsessão. E tudo em resumo, existe uma infinidade de possibilidades na nossa relação com esse sono. Mas, acima de tudo, o que vai estabelecer essa situação é como é que eu estou comigo mesmo, como é que eu estou com o meu próximo e como é que eu estou com Deus. E dependendo de onde o meu pensamento está, aí para lá me leva o sono, para lá me leva a minha vontade, o meu ato de vontade vai me carregar para lá. Lembrando que, inclusive, processos obsessivos mais graves, no momento do sono, pode acontecer, né? Eu posso, desde encontrar o meu mentor nos momentos de sono, para ele me levar para um local onde eu vou estudar, eu vou aprender, como eu posso estar num total desequilíbrio e ir para um lugar desequilibrado, de acordo com a minha tendência, de acordo com os meus pensamentos. É muito interessante, Almeida. Eu vou aproveitar essa tua fala para a gente passar algumas informações para os nossos ouvintes. A resposta já vai trazer alguma coisa, mas não esqueçamos do seguinte: o espírito é um passarinho engaiolado no corpo físico. Esse passarinho... Eu gosto de usar a expressão que a carne é uma âncora, nos prende, e nos equilibra. Quando a gente não tem esse corpo para nos ancorar, para onde vai o nosso pensamento, as nossas asas batem e o voo vai para lá. Onde a gente vai pousar depende da vontade, depende desse pensamento. Exatamente, Almeida. Então, esse passarinho engaiolado, ele tem seus desejos contidos, ele tem as suas virtudes, ele tem seus defeitos, ele tem suas aspirações, ele tem tudo que o compõe. Então, no momento em que este corpo, em que essa gaiola se abre e esse passarinho voa, ele vai para onde o seu pensamento, para onde os seus instintos, para onde os seus desejos o levam. É isso aí. Então, é muito interessante essa comparação que você fez, essa analogia, de que acaba sendo uma âncora, porque muitas vezes o fato de estarmos no corpo, de estarmos encarnados, isso nos livra de algumas situações que o íntimo, que aqueles desejos inconfessáveis, eles não são levados a efeito, porque o corpo nos inibe. No momento que nós nos libertamos, nós podemos ir para lugares onde, objetivamente, não desejaríamos estar. Mas, como o que conduz ao espírito é a sua essência, são aqueles valores
que o orientam. Então, durante o sono, muitas vezes, o espírito aproveita esse momento de liberdade para arrumar problema, para se complicar ainda mais, para voltar a status de sua realidade espiritual, das quais ele está tentando se libertar. Mas, como o pensamento, como o sentimento ainda está preso àquela situação, ele é levado para lá. E aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez, nós já comentamos várias vezes esta cena, que eu vou comentar novamente agora, que é do André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele retorna, quando ele tem a permissão para retornar à sua casa, para visitar a família, e quando ele lá chega, que vê que a esposa já construiu novas núpcias, já está com outro esposo, ele sente uma raiva, ele sente algo tão desagradável, que aquele sentimento, aqueles pensamentos que ele gerou em função da cena, ele é remetido de volta para o umbral. Nem sempre as pessoas conseguem analisar as cenas, principalmente do filme, eu acho que o filme foi bastante visto, captar, perceber esses detalhes, essas nuances da cena. Aquilo quer dizer o quê? Que o espírito, ele é levado ou vai para os lugares que os seus sentimentos, que os seus pensamentos o conduzem. Então, muitas vezes, com muitos de nós, durante a vigília, enquanto estamos acordados, nós evitamos determinadas ações, porque o meio social nos coíbe. Os pensamentos a gente tem, alguns até a gente não alimenta, mas o pensamento está lá. Então, se esse sentimento está em você, muito provavelmente, durante o sono, ele te leva em espírito para lugares, repetindo que talvez objetivamente você não gostaria de estar. Então, qual é a orientação que a doutrina espírita dá para esses casos? O momento do sono, o momento em que se vai dormir, é um momento muito especial para a vida espiritual. Se você vai dormir, faz uma prece, mas não é aquela prece decorada, não. Não, eu faço um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir e está tudo certo. Não é disso que eu estou falando. Conversa consigo mesmo. Bate um papo com o teu anjo de guarda. Eu estou falando desse tipo de oração. Conversa com o teu anjo de guarda. Meu amigo anjo de guarda, não me deixe degringolar para lugares que eu não gostaria de estar. Ampara a minha estada na espiritualidade durante o sono, para que eu vá, para que eu visite, para que eu seja visitado por amigos espirituais que venham para me ajudar. Me orienta para que eu vá a lugares salutares, positivos, para que eu possa reforçar a minha crença, a minha fé, os meus procedimentos, coisa desse tipo. Porque tão somente, como você falou agora há pouco, nós vivemos durante o dia com todas as preocupações, as apreensões do trabalho, da vida em sociedade, familiar, etc, etc. Se na sequência, sem nenhuma interrupção com a prece, nós já iniciamos o sono, muito provavelmente nós vamos, desprendidos pelo sono, dar continuidade a todas aquelas experiências que nós vínhamos tendo durante o dia. Porque a gente não se prepara para o sono. A gente não se prepara para estar no mundo espiritual, por ocasião do sono. A gente não se prepara para estar em contato com irmãos desencarnados que podem nos auxiliar, nos orientar durante o sono. E muitas vezes, no outro dia, você acorda, depois de uma longa noite de sono, você acorda cansado, acorda estafado, acorda irritado e não sabe por quê. Eu dormi a noite toda e já acordei irritado. Por que você acordou irritado? A gente sabe que a irritação não é do corpo. A irritação é uma condição do espírito. Ele está incomodado com alguma coisa. Então, esses comentários apenas para que nós pensemos um pouco sobre isso. A ação de dormir, ela é mais importante do ponto de vista espiritual do que a gente imagina. Sensacional.
Eu até aconselharia hoje a gente começar a ler a resposta por parágrafo, né? Mas Aham. isso que você falou aí resume muito bem. A gente tem que se preparar para o sono, né? Porque senão vai ser uma bola de neve descendo a serra, né? É, Vai continuar no mesmo caminho, morro abaixo, né? Ou se você está indo para a direita, continua para a direita. Se tu está para a esquerda, continua para a direita, para a esquerda, né? Então a gente tem que ter essa preparação efetiva aí para o sono. Faz parte da nossa saúde mental, né? Ah, mas eu não sei rezar. É o que você falou. Ah, mas eu não sei nem conversar comigo mesmo. Respira. Presta atenção na sua respiração, né? Deitado, normalmente nós deitamos para dormir, né? Então, na hora que você deitou, você arrumou seu travesseiro, o seu lençol, a sua colcha, respira. Presta atenção no ritmo da sua própria respiração. Presta atenção no ritmo do seu coração. Escuta esses sentimentos todos que estão fervilhando dentro de você e se equilibra. Se você não sabe rezar, faça isso. Preste atenção na sua respiração, preste atenção no ritmo do seu próprio coração, preste atenção nas emoções que estão fervilhando em você e tenta acalmar-se, amainar essas ondas. Nós temos que entrar nesse oceano desconhecido que é o sono em águas tranquilas, sempre. é isso, Almeida. Vamos ler, então, o primeiro parágrafo da resposta? Vamos lá, que isso vai ser uma aula sensacional. Que bom. Então, repetindo a pergunta, como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E ele já começa a resposta assim, pelos sonhos. Olha só, nós havíamos falado disso. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, faculdades, do que em vigília. Então, o espírito se torna mais livre, mais liberto para fazer aquilo que os seus dons o habilitam. O espírito tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, neste mundo ou em outro. Quando dizeis, tive um sonho esquisito, horrível, mas que não tem nada de real, enganai-vos. É muitas vezes a lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou que vereis numa outra existência ou num outro momento. O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e investigar o passado e o futuro. Ponto. Este é o primeiro parágrafo, Almeida. Vamos começar a falar, então, do sonho como uma rememoração da vivência do sono, né? A gente estava conversando. Você tem que se preparar. O sonho, aquilo que você guarda na sua memória, é o registro da qualidade da experiência que você teve durante o período que você estava dormindo. Ah, mas eu sonhei com uma coisa horrível. Voltemos até um programa de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Pode ser várias coisas. Pode ser o passado que você está lembrando, você teve num combate que você morreu, que você foi trucidado. Pode ser uma ação, uma vivência espiritual que você teve de um obsessor te perseguindo. Pode ser apenas uma projeção do subconsciente de um filme que você viu que era muito violento, mas ele fala da qualidade do que você vivenciou enquanto você estava dormindo. Isso aí não há como tergiversar. É isso e é isso mesmo, né? O que volta a nos colocar na importância de se preparar para o sono, né? E eu acho que a mensagem principal desse primeiro parágrafo é essa. O sonho fala da qualidade da experiência que você teve
no período que você estava dormindo. Eu acho que essa é a mensagem principal que a gente tem aqui. É isso. Aproveitar também, Almeida, para comentar o seguinte. Nós já falamos em outros programas, mas quando nós reencarnamos, muita coisa, muita coisa das experiências pretéritas, elas são resguardadas, fica lá no nosso inconsciente, para que nós não nos preocupemos com elas, para que nós tenhamos uma experiência única nesta encarnação. Nós vamos construir novos valores nesta encarnação. Mas aqueles valores cultuados no passado, eles não são apagados. Eles são esquecidos momentaneamente, mas eles estão lá. Estão causando efeitos na sua psique, na sua maneira de ser, na sua maneira de ver o mundo. Né? Exatamente. E é bom a gente até acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está começando a ficar curto. Então, tá bom. Então, quando nós dormimos, quando a gente dorme, o espírito ele evade-se do corpo e ele retoma um pouco dessa liberdade que ele tinha antes de reencarnar. E ele pode ter acesso, é isso que ele falou, ele pode ter acesso a fatos do passado, que ele pode categorizar agora como terríveis, experiências anteriores, e ele pode também ter uma percepção de futuro. Por quê? Pela lei de causa e efeito, nós já comentamos isso aqui, o presente ele é consequência do passado e o presente é causa do futuro. Então, essa visão que o espírito pode ter do futuro é um spoiler, digamos assim, da lei de causa e efeito, dizendo para ele, olha, se você continuar nesse patamar de ações que você está fazendo aqui agora, o teu futuro vai ser esse. Por uma questão de efeito das causas que você está gerando agora. Então, mais na frente, quando a gente falar dos sonhos premonitórios, nós vamos abordar um pouco mais essa questão. Então, durante o desprendimento, o espírito tem acesso ao passado, não total, mas alguma coisa, e ao futuro também. Então, volta-se mais uma vez a necessidade da preparação para o sono, para que durante o sono nós sejamos bem orientados, vivamos boas experiências, para que ao retornarmos ao corpo de manhã, voltemos com algo a mais positivo, trazendo de lá para cá. Porque o sono, ele não tem só o objetivo de repouso da matéria, é também um momento de refrigério para o espírito, quando ele volta para a espiritualidade, tem contato com seus mentores, ou pelo menos deveria aproveitar o sono para ter contato com seus mentores e retornar para a vigília de manhã mais descansado, reforçado, com as experiências vividas enquanto o corpo dormia. Almeida, como você já chamou a atenção para o tempo, nós vamos ficar aqui neste primeiro parágrafo. Na semana que vem a gente continua. Essa resposta, ele é mais de uma página. Então, não tenhamos pressa. É um material riquíssimo, foi aquilo que eu falei. A gente vai ficar falando hoje, no programa que vem. E, por favor, vocês que estão nos assistindo, coloquem suas perguntas, coloquem suas dúvidas. Se a gente não puder responder na semana que vem, em um programa futuro a gente responde, tá certo? Continue com a gente, que esse material é muito bom para a gente compreender um pouquinho mais de onde se encontra um pouco de psicologia, para a gente compreender como é que esses processos acontecem, o que a doutrina espírita nos ensina sobre esses momentos de liberdade e o que é que o sonho pode também nos ensinar, tá bom? Um abração para cada um de vocês. Muito bom, Almeida. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem daremos continuidade a essa temática extremamente interessante, importante. Agradecendo mais uma vez ao Almeida pela sua participação e agradecendo principalmente a você, que nos brinda com a sua companhia, com a sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, para que nós possamos cada vez aprimorar mais este programa e levar até você informações úteis da doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. Até a semana que vem.